Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal MicroMinds. Eu me chamo Johan e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no curso de Sistemas Digitais. E hoje abrangeremos o comando withSelect, um comando muito útil para criações de circuitos digitais em descrição de hardware em VHDL. Nós veremos as aplicações que podem ser utilizadas para ele e assim entender como poder utilizar em futuros projetos. Tenho toda certeza que vocês tirarão pleno proveito e conseguirão tirar isso como base para a aplicação dos seus projetos. Então, venham comigo. Bem, eu já estou com o projeto aberto aqui, o projeto anterior. Basicamente, vai mudar o argumento, o if select, que a gente vai utilizar. A gente vê aqui que os sinais são os mesmos, do tipo bit, bit vector. Nossa arquitetura mantém-se a mesma, com os mesmos sinais. Então, são as mesmas, ou seja, y recebe sinal de output e o cell auxiliar recebe sinal de cell. E qual argumento é o if select? O if select é como se fosse o switch case do C. De acordo com o valor da variável que eu coloco aqui dentro do if select, a variável que está dentro do argumento vai receber de acordo com o valor da variável do comando. Ou seja, se a variável for 0, for 1, for 2, for 3, a variável de baixo vai receber um valor de acordo com o valor que esta variável de cima apresentar. Ou seja, o if cell auxiliar select output vai receber A quando cell auxiliar for 0, 0. Então, o que ele quer dizer? A partir do momento que cell auxiliar for 0, 0, output vai receber A. Output vai receber B a partir do momento que cell auxiliar for 0, 1. Output vai receber C a partir do momento que o cell auxiliar for 1, 0. E aqui de baixo, aqui, ó, output vai receber bit 0 para qualquer outra possibilidade. Claro que a última possibilidade seria 1, 1. Mas vamos supor que a gente tivesse dezenas, centenas de possibilidades. Nosso cell auxiliar fosse de 10, 200, 100 bits. Então, e as outras possibilidades a gente não utilizaria o sinal de saída zero em todas as possibilidades. Ao invés de escrever 00 quando for 100, 101 e assim sucessivamente, a gente coloca aqui when others, que others indica todas as outras possibilidades. Então, é assim que a gente define o if select. Aqui nosso projeto é uma aplicação de um multiplexador de 3 entradas. E a gente faz a nossa análise e síntese do nosso circuito. E a gente vai visualizar aqui no nosso Netlist Viewers, no nosso RTL, o circuito que ele foi descrito. Esse circuito descrito nada mais é do que um multiplexador. O if select ele define um multiplexador. A gente tem o nosso barramento de 2 bits, nosso seletor. E a partir desse seletor, ele vai definir qual desses dados vai para a nossa saída. Assim como a gente viu no NELS e assim como a gente viu na descrição do circuito booleano. E aqui a gente tem o barramento de dados B, C e A, respectivamente. Então, simular e ver se o comportamento se mantém o mesmo. Vamos manter aqui o seletor com os mesmos sinais. E vamos observar aqui qual vai ser o comportamento na saída, qual vai ser os valores que a saída vai ter. Vamos vir aqui em Simulation, Options, de novo, Quartos 2 Simulator, ok, e vamos simular. Ele vai gerar a simulação para nós, e aqui está a nossa simulação. Percebam que aqui, vou dar um zoom nessa região, a gente observa que quando é 0, 0, a gente teria que ter o sinal de A. O sinal de A em 0 até aqui metade do nosso tempo, depois se mantém em 1, e é o que a gente observa na saída. O 0, 1 teria que ser o sinal B, que se mantém um quarto do tempo em 0 e um quarto do tempo em 1 e se repete esse ciclo. E é o que observamos na saída. E 1, 0 teria que ser o C. E é exatamente isso que a gente observa nessa região aqui. E 1 é 0. E ele é 0 o tempo todo de sua execução, até quando chega a 0, 0. Mas eles devem se perguntar, aqui se mantém em 0, 0. Por quê? Porque é o sinal de A. O sinal de A se mantém em 0, 0. Se aqui fosse 1, ele iria para 1. E se aqui mantivesse 1, ele iria continuar em 1. Aqui não é 0, 0 porque ele vem do 0 na saída, mas sim porque ele está pegando 0 do sinal de A. Tudo bem? Mas o que implica o if select? O que ele vai nos facilitar? Se eu, por exemplo, fosse trabalhar com mais entradas, fosse trabalhar com 8 entradas,
4 entradas, 5 entradas, 6 entradas, 7 entradas, 8 entradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas. E aí, o meu seletor, ele vai ter quantos bits? Ele vai ter, na verdade, ele vai ter 3 bits, porque com 3 bits ele vai conseguir contar até, na verdade, 0 a 7, fazendo 8 contagens. Aqui a gente tem 3 bits e a gente consegue fazer essa seleção. Com 2 bits a gente não consegue fazer de 0 a 4. 0 a 3, na verdade, 4 contagens. Aqui eu não vou mudar o nome do nosso projeto, porque o nosso projeto mantém isso mesmo, a definição. E aí eu venho aqui no nosso seletor auxiliar, ele vai ter 2 dados, ou seja, 3 bits. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai completar essa tabela. A gente basta copiar e colar, pode ser feito dessa forma. D, E, F, G, H. E a gente completa manualmente aqui. D, E, F, G, H. E aí, colocar aqui, ó. Aqui, como sendo 3 bits, a gente tem que botar aqui, ó, o 0 à esquerda. C é 0, 1, 0. O D, 0, 1, 1. O E é 1, 0, 0. É 1, 0, 1. O G é 1, 1, 0. O H é 1, 1, 1. Como foram todas as possibilidades, eu termino aqui no H. Foram todas as possibilidades do nosso seletor auxiliar. E aqui a gente vai ter o nosso multiplexador de 8 entradas. Eu seleciono qual entrada vai, qual dado de entrada vai para a minha saída. Vamos fazer análise de síntese, salvar o projeto. Ele já fez a análise de síntese. Vamos vir aqui em Netlist Viewer, RTL. Aqui a gente observa barramento de dados de série. Então a gente tem aqui 8 entradas no nosso seletor de 3 bits. E aqui nossa saída. Então fica de forma muito mais simples. A gente pode até ver aqui no nossa simulação e confirmar isso. Em Edit, Insert Node or Bus, Node, listar todos e colocar todos os sinais para simulação. Eu vou colocar em ordem alfabética. Esse aqui não precisa porque é o mesmo referente a esse seletor aqui. Na verdade, esse seletor aqui ele não existe mais, é um seletor de 3 bits, a gente tem que inserir. Listar todos, nosso seletor. Pronto. Nosso seletor de 3 bits pode ser dessa forma, né? Eu quero ver 00, 0, posso até aumentar o tempo. Vou vir aqui, contagem, vou botar aqui de 40 nanosegundos, muito pequeno. Ah, perfeito, porque eu coloquei aqui contar cada 40 nanosegundos de 1 em 1. Então a gente tem 00 nesse período aqui. Vou aumentar um pouco mais, bem pequeno, vou botar 80. Então esse espaço aqui vai corresponder ao 00, que é o 001, 010, 011, 100, até chegar ao nosso 111. Então a gente tem que pegar todos os nossos sinais. Vamos colocar aqui o nosso sinal aqui um pouco maior, botar um Dutch Cycle de 60%, uma onda um pouco maior, um período de 40 nanosegundos. Aqui uma de 30% de Dutch Cycle, um período de 40 nanosegundos. Aqui eu já vou aumentar o período, botar um período de 80 nanosegundos e botar 80% de Dutch Cycle, ou seja, ele vai ficar 80% em nível alto. Vou manter em 20%. E aqui eu vou manter meu tempo de 20 nanosegundos em 25% de Dutch Cycle. E aí a gente tem que ver esses sinais na nossa saída. A gente vem aqui, roda a simulação salva, o nosso arquivo ele vai rodar. Vamos observar aqui. Aqui a gente tem nosso sinal de saída. Então, se a gente vir aqui
Vamos dar um zoom para eu conseguir observar um pouco melhor. Vamos ver de 3 em 3 seleções. Então, 00, ele vai me dar o sinal de A. Então, aqui, sinal de A correspondente. Aqui, o sinal de B está aqui nessa linha. Até chegar aqui. Aqui, o sinal de C, 0, 1, 0. Sinal de C, essa onda quadrada aqui com 50% de Dutch Cycle. 0, 1 seria o sinal D, com essa largura de pulso. Observar aqui, que acho que, se não me engano, é 60% de Dutch. 1, 0, 0, ele vai pegar o sinal E, que a gente vê uma largura de pulso um pouco menor. Depois 101. 101 seria o sinal F. A gente pode observar aqui 80% de Dutch Cycle. 80% do tempo ele está em nível lógico alto. E aqui 110 a gente tem o sinal G, que é esse sinal aqui. E depois a gente tem o sinal H, com 25% do Dutch Cycle, aqui no 111. E 000 a gente volta a ter o sinal A correspondente. Então aqui a gente vê como é muito mais fácil desenvolver um multiplexador com o comando if select. Eu vou mostrar para vocês uma aplicação bem interessante. Uma memória simples, né? Um acesso bem simples de uma memória, utilizando o comando if select, claro, poderia utilizar o comando when-else, mas estou utilizando o if select justamente por questões didáticas. Então, eu volto daqui a pouco com o projeto. Então, basicamente, a gente está aqui num projeto em que a gente tem 3 blocos de memória e a gente tem um barramento de dados de 18 bits. Nosso barramento de dados é de 18 bits justamente pelos endereços das memórias. Se a gente transformar isso aqui em hexadecimal, a gente vai ver, por exemplo, 2FFF, a gente vai ver que a gente tem 18 bits. Como a gente pode ver aqui, ó, posso vir em hexadecimal, colocar aqui 2FFFF, a gente tem aqui, ó, 4, 8, 12, 18 bits. E a gente tem 18 bits de dados que são inseridos, ou seja, a gente acessa o endereço de memória das nossas memórias através desse valor, desse barramento de 18 bits. Lembrando que eu não estou escrevendo, eu só estou dizendo qual bloco de memória eu estou acessando. Isso aqui não é um projeto de utilização de memória RAM para leitura e escrita, é só um exemplo em que a gente tem 3 blocos de memória e a gente está identificando qual memória que é. E eles são um barramento de 18 bits. E para identificar, a gente teria que saber quais bits são necessários para a gente identificar qual a memória que eu estou acessando. E utilizando justamente os 3 bits mais significativos, a gente consegue observar que a memória 1, como ela vai do 0 em hexa até o 1FFF em hexadecimal, ele vai ter o valor 000 até o valor 011 nos 3 bits mais significativos. Se a gente colocar isso na calculadora, a gente vai conseguir observar esses valores. Já a memória 2 ele vai ter esse valor aqui de identificação em toda a sua estrutura de endereços. E já o endereço da memória 3 ele vai ter sempre a terminação 101 nos seus 3 bits mais significativos. Então, sabendo disso, é fácil desenvolver o projeto. A gente novamente declara a nossa entidade, define o nosso porte e define nossos endereços, nossos sinais. A gente tem o sinal que eu vou inserir, que é a memória, o endereço de memória que eu quero acessar, e é um valor de 18 bits, um barramento de 18 bits. E aqui a gente tem as 3 memórias, memória A, memória B e memória C, que precisaria dar o endereço, mas isso aqui é uma prévia de um projeto de uma memória RAM, que a gente tem, na verdade, 3 blocos separados, em que a gente vai ter leitura e escrita, qual é o endereço de memória que a gente está utilizando e qual é o dado escrito naquele endereço. Então, a gente vai ter tanto a leitura no quanto a escrita no endereço, isso em projetos futuros. Aqui é somente a identificação de qual é a memória que a gente está acessando, que a gente está escrevendo, na verdade. E aqui, basicamente, eu tenho essas 3 memórias e aqui eu tenho meu endereço de memória de 18 bits. Aí como é que eu faço? Eu acesso os meus 3 bits mais significativos. Meus 3 bits mais significativos. Ou seja, o bit 17, o bit 16 e o bit 15. Eu faço o comando if select. Poderia ser o comando when else. Sem problemas nenhum, seria até mais fácil de aplicar. E a gente utiliza de acordo com o valor do
memory address de 17 a 15. Memória A vai receber um memory address quando os bits 17 a 15 forem 000, 001, 010, 011. E vai receber 0 quando for qualquer outra coisa. Pô, de 17 a 15 para o endereço de B, ele vai receber esse valor quando for 100 e vai receber 0 quando for qualquer outro valor. Já a memória C vai receber quando for 101. Então é basicamente isso a descrição do nosso hardware. Isso aqui é basicamente um bloco em que a gente consegue mandar o endereço e dizer para qual memória a gente está direcionando. Ressaltando novamente que não é para escrita e leitura de uma memória RAM como completo, pois eu serei um pouco mais complexo, mas em futuros vídeos nós veremos esse projeto por completo, tá certo? Então a gente vem aqui, faz a intenção do circuito, e a gente vai observar aqui nosso design, nossa arquitetura, e aqui a gente consegue observar o seguinte, aqui o nosso sinal da memória A, ele passa por um multiplexador único, que ele vai passar por aqui, endereço de memória, e o barramento de dados. Nosso barramento de dados comum, porque ele tem três condicionais, quando é 000, 01, na verdade, quatro condicionais, 100 e 010 e 011. Já os outros possuem outras condicionais e tem uma sequência de multiplexadores que faz todo o processo. Então a gente vê aqui, ó, essa cadeia aqui de multiplexadores estão todas juntas, como se fosse um bloco. E os que estão atrás, a gente vê aqui, ó, são todos referentes a uma linha de sinal. Nenhum deles está dependendo de outro. Como a gente pode ver aqui, ó, nenhum está dependendo da saída de um outro multiplexador. Estão indo diretamente para as respectivas saídas. Então, é essa construção aqui. A gente pode ir para a simulação. Eu já deixei a simulação pronta. Por ser mais complexo e por ser simplesmente uma aplicação, para a gente não perder muito tempo, então eu deixei aqui. E aqui são valores em hexadecimal. A gente pode simplesmente determinar qual é o valor que vai aparecer aqui, por definir aqui qual é a definição que a gente quer visualizar em número binário, que é como estava antes, em número octal, em número, em número hexadecimal com sinal, decimal com sinal, decimal sem sinal, fracional e ASCII. Eu botei em hexadecimal porque era o exemplo do exercício que estamos utilizando como base. Então, ele vai pegar o 28644, depois um B 120, depois 22 598, depois um A C 0E, todos em hexadecimal. E qual vai ser a memória que vai ser acessada? Então, vai mostrar aqui nesses barramentos aqui o valor correspondente. Caso ele não seja correspondente a esse endereço, ele vai mostrar 00, tal qual vamos ver na simulação. Agora, está aqui fazendo a simulação, e aqui o resultado. A gente vê aqui, a 28644 é a memória C, porque a memória C vai de 2800 até 2FFF. E um B120 está correspondente ao endereço de A. Então, a gente vê aqui um B120. E 22598, memória B. E um AC0E está representado na memória A. Então, a gente está conseguindo acessar perfeitamente essas memórias. Então, esse aqui é o comando de if select. A gente conseguiu ver a importância dele nesse projeto. E em muitos outros ele pode ser utilizado. Então, são dois comandos que a gente viu, comandos concorrentes, que é o enelse e o if select. Eles são muito importantes para os nossos projetos, principalmente quando nós estamos descrevendo circuitos concorrentes, ou seja, circuitos que ocorrem de forma paralela, diferentemente de uma descrição de um software que ocorre de forma sequencial. Essa descrição que a gente fez de um circuito combinacional, ela é feita de forma concorrente. Esses comandos que utilizamos foi feito de forma concorrente. Então era isso para a aula de hoje, pessoal. A gente viu realmente sobre comandos concorrentes.
e a sua importância na aplicação de projetos utilizando VHDL, FPGA, e vamos dar continuidade em próximos vídeos com comandos sequenciais e a sua importância. E assim nós conseguiremos e logo estaremos chegando em aplicações práticas direto ao ponto, utilizando uma placa de desenvolvimento FPGA. Eu tenho toda certeza que vocês estão numa grande expectativa para essa prática. Mas até lá, precisamos ver alguns princípios básicos de aplicação da linguagem VHDL para podermos fazer diversos projetos e ao longo do curso, os comandos que podem ser utilizados para um projeto utilizando um FPGA de fato. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Peço que vocês deixem o gostei de vocês no vídeo para dar engajamento ao canal, deixar sempre um comentário de feedback e não esquecer de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Então, nos vemos no próximo vídeo.